Fala galera, começando mais uma aula aqui, ó, nossa primeira aula do segundo módulo e, bom, começaremos agora com o módulo de colorização. Hoje faremos essa aula de introdução à colorização. Então você pode baixar o material aqui e vamos lá para o DaVinci começar a nossa aula. Então aqui no DaVinci a gente vai clicar com o botão direito, vai vir nessa opção Restore Project Archive. Acho que a gente fez isso na última aula também, né? E aqui eu vou procurar aonde está o arquivo que eu quero. Nesse caso vai ser esse aqui, vocês podem conferir quando vocês baixaram. Eu não preciso acessar essa pasta, tá galera? Volta aqui, ó, só seleciona essa pasta, cola o Page Video Part 1. E aí lembra, né, ela vai vir zipada, você precisa fazer a extração do arquivo. Somente seleciona ela e vem Open. Ela vai carregar pra gente aqui. E uma vez que ela foi carregada, 2 cliques para a gente acessar todo esse material e já começar a nossa aula. Comecei aqui na minha página de exportação, foi a última página que eu usei, então para essa aula nós viremos nessa aba aqui, ó, Color. Para a gente começar então, vamos fazer uma passagem rápida aqui pelos setores que a gente tem para trabalhar. Lembrando que o meu monitor não é Full HD, logo ele vai estar composto dessa maneira aqui, mostrando essa área e essa área. Provavelmente, se você estiver usando um monitor Full HD, você vai ver uma área no meio aqui também. Então, você vai ter 3 áreas para trabalhar. Mas a gente consegue perfeitamente trabalhar assim, tanto que eu trabalho assim. E aqui, clicando, a gente consegue ter acesso a algumas das funções que a gente pode usufruir aí tranquilamente. E aqui também tem mais algumas. E a gente já vai repassar aí por todas elas para poder explicar o passo a passo, o que cada uma faz e em qual momento a gente deve usar cada qual. Lembrando também que se você quiser, você pode vir aqui em Workspace e usar essa opção de Reset UI Layout. O que ele vai fazer? Voltar com a configuração padrão do DaVinci aqui. Então, se todo mundo fizer isso aqui, vai estar basicamente setado nessa primeira tela. Caso não seja Full HD. Caso seja Full HD, você vai ter mais uma opção ali. E ainda tem essa barrinha de timeline que a gente consegue aqui, ó, esconder e mostrar, mas a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre tudo isso. Então nesse canto esquerdo aqui a gente tem a nossa área de galeria, né, Gallery, onde a gente vai poder salvar as nossas pré-configurações. A gente vai ter esse visualizador, conforme na página Edit que a gente já fez nas aulas passadas, para a gente poder ir, né, identificando como é que tá ficando o nosso processo, quais são as mudanças que a gente está aplicando. E aqui essa página de nodes, né, que são os nós. E aqui é onde a gente faz todo o processo, né, separadinho, bonitinho, passo a passo, o que deve ser feito e cada um no seu lugar ali para que fique um trabalho mais organizado, mais fluido e muito mais fácil de corrigir caso a gente precise fazer algum ajuste. Dando seguimento aqui embaixo a gente tem 2 opções de timelines. Uma é essa timeline com os clips, e a gente pode vir aqui selecionando. E aí percebam que aqui embaixo na timeline a gente vai selecionando um e ele vai mostrando aonde ele está equivalendo aqui embaixo. Qual que é a grande sacada aqui? Nesse de cima a gente tem a imagem, mas a gente não consegue saber a duração do clipe. Já nessa de baixo a gente consegue ter a dimensão aqui do tamanho desse clipe. E aí percebam que tem aqui o V1, V2, né, que são as trilhas de vídeo que a gente tem. E caso tivessem mais, ia aparecer aqui em cima, se tivessem infinitas, estaria um por cima do outro aí. Bom, para quem tem um monitor pequeno assim igual o meu, a gente consegue dar uma melhorada nessa área fazendo da seguinte forma: a gente pode esconder essa timeline, como eu mostrei para vocês, clicando aqui, e a gente também pode esconder os clips. E aí eu consigo até inclusive ajustar essa área aqui para ter uma visibilidade maior e melhor e tal. Então assim, vou voltar aqui naquela opção que a gente tem do Reset UI Layout. E aí, vamos trabalhar dessa forma para que fique mais fácil. E só antes que eu me esqueça, caso você prefira vir aqui e, no caso, fechar esses clipes para ter uma visualização maior, apertando a setinha para cima ou para baixo do teclado, para cima, para baixo, a gente consegue navegar entre esses clipes. Então, caso você queira fazer assim e esteja com alguma dificuldade entre navegar entre os clipes, é setinha para cima e setinha para baixo do teclado. Então, mais uma vez, Workspace, Reset, e vamos trabalhar dessa maneira.
Outra função que é importante mostrar para vocês, ó, é que em cada um desses menus aqui, se você clicar com o botão direito, ele vai abrir esse submenu, te dando várias opções. Aqui outro menu com outras opções, aqui outro menu com outras opções. Então assim, fica bastante atento, porque provavelmente tudo que a gente vai utilizar ou vai ser baseado em atalhos, que a gente vai falar aqui, ou em alguma dessas opções aqui no submenu, que você pode procurar e aplicar. E outras opções escondidas que a gente também vai utilizar muito, são essas aqui nesses 3 pontinhos, ó. Se a gente clicar, já aparecem mais várias outras opções, e ele está espalhado por todas as seções. Então agora que a gente já está apresentado para essa aba Color aqui do DaVinci, a gente vai começar a fazer as nossas correções primárias. Mão na massa, galera, bora fazer. Eu vou voltar aqui para o nosso primeiro clipe e antes de prosseguir, eu vou vir aqui nessa opção. Os scopes, eles são os medidores, tá, galera? Você vê que eles têm aqui, né, uma medida que vai de 0, no caso até 1023 aqui. E ele vai mostrar pra gente exatamente ali, é mais pra gente ter um embasamento de métrica na hora que a gente tá fazendo a alteração, que a gente vai ver como é que vai ficar ali no olho a imagem, mas a gente também precisa ter aqui o auxílio para medir se está muito claro, se está muito escuro, em qual área que está claro, qual área que está escuro. Então, para isso que a gente está trabalhando com os scopes aqui. Nesse caso do Parade, só para mostrar a vocês aqui que a gente tem uma área vermelha, uma área verde, uma área azul, que no caso é o RGB, né? O Red, o Green e o Blue. Vamos fazer uma alteraçãozinha aqui, que agora a gente vai trabalhar inicialmente com o Waveform, que vai ser esse aqui, e aí depois a gente vai trabalhar ali com aqueles outros que traz o canal RGB pra gente. E nesse caso aqui, a gente vai voltar nessa opção Y, que percebam que quando eu uso o RGB, ele vai trazer pra gente essa matiz de cor aqui, né? Então, nesse primeiro momento, o que a gente quer simplesmente é identificar os pontos claros e os pontos escuros, né? Os pontos que vão do preto absoluto até o branco absoluto, e aí esse cinza que fica intermediando esses pontos. Para isso a gente vem nessa opção Y, e a gente vai desativar essa opção Colorize. Isso vai fazer com que a gente tenha aqui um pouco mais de clareza na hora de aplicar o que a gente quer e identificar o que a gente precisa aplicar em cima. É uma função básica isso daqui, começando assim bem simplesinho, que é para todo mundo que nunca teve contato com os scopes entender, e a partir daqui a gente vai evoluindo. E aí, para ajudar ainda mais, a gente vai vir nessa opção e vai habilitar o Display Qualifier Focus. O que isso aqui vai fazer? Coloca o teu mouse aqui em cima da imagem e dá uma olhadinha aqui agora no gráfico. Tá vendo que ele criou uma bolinha ali e ela tá indo para cima e para baixo? Ó, então como é que o gráfico de scopes funciona? Ele funciona da esquerda para a direita, e aí toda vez que você tá passando o mouse numa região escura, ele desce, e toda vez que você tá passando o mouse numa região clara, ele sobe. Ó, vou vir passando aqui, perceba que quando vai ficando mais claro ele sobe, quando vai ficando mais escuro ele desce. Vou colocar agora na frente dessa tora de madeira aqui, ó, que tá mais clara, e olha como ele já subiu. Continuo passando, parte escura da imagem novamente, ele desceu. Essa parte mais clara da imagem foi lá para cima, e assim sucessivamente. Então o que a gente quer com esse scope, né? O que a gente quer com esse gráfico? A gente quer... Tá vendo que ele tá um pouquinho achatado aqui, ó? A gente tem todo esse gráfico, mas ele tá dessa parte do 512 aqui para baixo, né? Quando ele tá achatado assim, a gente diz que ele tá sem contraste. O que a gente quer nesse caso aqui é gerar contraste para essa imagem, né? Então a gente vai tentar expandir ela um pouco mais aqui, para encaixar ela nos pontos mais altos e mais baixos, para a gente ter um range maior na hora de trabalhar ali e poder, enfim, gerar o contraste que a gente quer gerar para essa imagem. E para isso, a gente vai fazer dessa forma. Vamos vir aqui nessa função do Color Wheels. E aí, ó,
gente vai começar a trabalhar com essas áreas aqui. Começando aqui pelo offset, ó, se eu segurar aqui e começar a trabalhar isso, percebam que a imagem ela vai ficando mais clara ou mais escura, porém, percebam também o que acontece com o gráfico de scopes ali. Ele vai lá para cima ou ele vai lá para baixo, né? Como se tivesse um elevador nesse movimento. O offset ele é muito bacana para trabalhar quando a imagem já tem um contraste gerado, que não é o nosso caso aqui. A gente precisa primeiro gerar esse contraste. Então, para resetar isso daqui, eu vou clicar aqui e agora a gente vai dar o próximo passo para começar a gerar contraste para essa imagem. Nessa parte aqui do lift é onde a gente vai começar a trabalhar as partes escuras da nossa imagem. E aí você percebe que, ó, se eu rolar para a esquerda, eu abaixo, e se eu rolar para a direita, eu aumento. Porém, ó, a imagem também ela vai se alterando juntamente com o gráfico. O que eu quero? Eu quero expandir esse gráfico para a gente ter o contraste, conforme a gente estava falando. Então eu vou descer um pouquinho o gain aqui, até ele chegar próximo a 0, mas que nunca passe. E aí depois, o gain não, desculpa, o lift, galera. O gain eu vou usar agora, que é para poder gerar a parte mais clara. Então o que eu faço aqui, ó, começo a subir um pouquinho, que é para poder trabalhar essa parte. E aí percebe que a imagem também fez com que o lift subisse um pouquinho. Então vem aqui, jogo ele mais um pouquinho para baixo, e aí depois ajusto o gain aqui, que eu acho que eu subi demais, eu posso deixar aqui. É basicamente isso daqui que a gente tem que fazer para começar a expandir esse gráfico. A gente vai trazer o lift para o mais próximo aqui de 0 que a gente puder, e vai usar o gain para poder trazer essa parte superior do gráfico, que correspondem às áreas mais claras, para cima, contanto que não estoure, né? Fique numa média legal ali, e a gente consiga agora, em vez de ter um gráfico achatado, ó, a gente tem um gráfico que ele vai mostrar pra gente mais informações aqui na hora de trabalhar. Para exemplificar o que eu tô falando, vamos fazer o seguinte, vamos desligar e ligar toda essa alteração que a gente fez, clicando aqui no número 1 desse node. E ó, isso aqui era antes, clico de novo para ativar, isso aqui depois. Mais uma vez, isso é como era o vídeo, com o gráfico achatado, e foi assim que ele ficou após essa alteração que a gente realizou. A essa altura você já percebeu que a gente pulou essa opção do gama aqui, né? O gama ele é responsável pelos tons médios, tá, galera? Então a gente utiliza ele logo após, né, fazer o contrabalanceamento entre o lift e o gain. Não é uma regra isso é só uma prática indicada a se fazer. Você não necessariamente precisa começar por aqui, mas é assim que nosso professor faz, é assim que ele está ensinando pra gente, e é assim que eu estou repassando, porque eu acredito que seja uma prática que vale a pena. Então, ó, a gente pode ir rolando aqui para trás ou para frente, para chegar no ponto que a gente quer. E nesse momento é importante a gente perceber mais como a imagem está ficando do que olhar os scopes, tá? Então, assim, o importante é chegar num resultado ali que ele vai agradar aos seus olhos, o que você acha que você realmente precisa passar com essa imagem. Eu acredito que se a gente fizer uma alteração assim, acho que assim já fica mais bacaninha. Porém, como eu falei, os scopes eles servem de métrica para a gente se basear, né? E como tá chegando pertinho do 0 aqui nesses pontos, ó, eu vou aproveitar para vir no lift e subir só um pontinho, só para separar um pouquinho mais, para que ele não fique tão próximo disso daqui. E aí eu posso vir aqui no gama também, trabalhar um pouquinho o que eu quero, e para a gente ligar e desligar, ver como é que ficou essa alteração novamente, clica aqui no original, depois a alteração que a gente fez, original, com a nossa alteração até agora. Então esse foi o primeiro processo. A gente trabalha geralmente ali com o ajuste da luminância, que foi o que a gente acabou de fazer. Depois a gente vai trabalhar com a parte de tendência de cor, né, para saber se ela está muito azulada, muito alaranjada, e na sequência a gente vai trabalhar com a parte da saturação. Para a gente começar o segundo processo, que é o caso da tendência da coloração, a tendência de cor, se está muito azulado, se está muito alaranjado, a gente tem uma setinha aqui que é pegar essa parte da saturação, trazer para o máximo, e aí percebam lá no vídeo, ó,
que acontece? Ele vai trazer para a gente mais informações do que já está ali, né? Ele vai reavivar as informações que a gente tem ali. Então a gente vai conseguir identificar aqui se está esverdeado, alaranjado, azulado, o que seja. Percebam que aqui está um pouco quente a imagem, né? Tem um pouco desse alaranjado e tudo mais, um pouco de rosa também. E agora a gente vai aprender como é que a gente corrige isso aqui. Para zerar, a gente só dá 2 cliques aqui em cima, ó, em cima do nome saturação, saturation, e ele volta para estaca zero ali, para o estado normal, né? Nessa aula é recomendado que a gente deixe um pouquinho de saturação, 66, vamos colocar aqui, que é para a gente ter uma noção melhor aqui. Como é uma aula que está começando a introduzir a gente na parte da colorização, o professor ele também está forçando algumas coisas, tá, galera? Tentem ser os mais sutis possíveis, né? O mais sutil possível. Tá difícil hoje comunicação aqui, hein? Então, pra gente poder, né, sempre ter uma imagem bonita, etc e tal, mas para esse caso, como são fins educativos, ele tá forçando bastante, que é pra gente conseguir a olho nu identificar. E isso com o tempo vai se refinando. Além de prática e de ter um bom monitor que vai te auxiliar aí para poder, né, ver se a sua imagem está equilibrada, se ela não está, etc e tal, a gente pode usufruir aqui no caso de umas ferramentas de apoio. Lembra que eu falei com vocês que a gente teria algumas opções aqui clicando com o botão direito? Então, clicando com o botão direito aqui na imagem, a gente pode vir e selecionar essa opção aqui, ó, Show Picker RGB Value, né, que é mostrar o conta-gotas de valores RGB. Então a gente clica uma vez aqui, e aí percebam que toda vez que a gente posiciona ele em cima de algum ponto da imagem, ele vai trazer para a gente os valores de R, G e B, no caso de Red, Green, Blue, né, de vermelho, de verde e de azul. Existem, então assim, o certo é a gente posicionar ele em alguns pontos neutros. Pontos neutros são pretos, brancos ou cinzas. Quando a gente posiciona ele em cima de algum desses pontos neutros, ele tem que trazer para a gente ali o mesmo valor nos 3 campos, né? Ou valores muito aproximados, para a gente falar assim, porra, essa imagem realmente está equilibrada. Aqui a gente pode posicionar em cima do olho do rinoceronte, que é um ponto preto, e aí percebam que a gente vai ter um lance bem próximo aqui um do outro, ó. 0,26, 0,24 e 0,26, ou seja, não está perfeito, mas a gente consegue ver que está bem próximo ali. Então, o que traz para a gente essa primeira avaliação de uma imagem que está equilibrada. Da mesma forma aqui, pessoal, ó, se a gente trouxer o nosso conta-gotas aqui para essa área que fica mais ou menos na face do rinoceronte, a gente percebe que o valor de vermelho está maior, né? Está 142 contra 124 e 121. Então, assim, não é uma parte obrigatória, mas é uma ferramenta que ela vai te auxiliar muito aqui na hora de tomar essa decisão. Então, sabendo disso, né, a gente tem a noção aqui de que o vermelho está mais contrastado do que as outras... Mais contrastado não, né? Está mais elevado do que os outros valores. Então a gente pode corrigir isso daqui da seguinte forma, ó. Aqui em Lift a gente tem os valores dos campos escuros, aqui em Gain a gente tem os valores dos campos claros, e aqui no Gamma a gente tem os valores dos tons médios, né? Então o vermelho se torna um tom médio aqui, porque ele vai estar ali na fusão dos claros e dos escuros, criando essa cor baseada em RGB. E aí simplesmente a gente consegue clicar aqui nessa bolinha do meio, ó, e afastando, ó, aqui eu tenho a parte vermelha, tá vendo? Aqui nessa Color Wheel. O oposto, inclusive, galera, a Color Wheels, estudem isso, tá? É muito simples vocês buscarem um artigo na internet aí, isso é fundamento de fotografia, inclusive. Então, assim, não, né, é usado em fundamento de fotografia, mas é uma coisa muito, muito mais complexa, que explica pra gente como é que o nosso cérebro processa as cores. Então, deem um Google rapidinho aí sobre isso, sobre Color Wheels, para entender o que é e como funciona, que vocês vão precisar. Então, ó, aqui a gente tem o vermelho e a gente tem aqui, no caso, o oposto do vermelho, que é esse ciano, verde água aqui. Então, pra gente sair um pouco desse vermelho que a gente tem ali, a gente vai trazer um pouquinho mais para cá. Porém, sejam muito, muito, muito sutis.
E aí, colocando agora aqui o nosso conta-gota, a gente percebe que nada mudou. Vou afastar um pouquinho mais para cá. A imagem já fica um pouco mais azulada. Talvez um pouquinho mais para cá. Agora a gente já está chegando em um ponto que está mais equilibrado. Já equilibrei ali o vermelho com o azul. E o verde ainda está um pouco desbalanceado. Claro que não vai ficar perfeito em muitos casos. Porém, é uma ferramenta que a gente pode utilizar para chegar no ponto em que a gente quer. E aí, se você não gostou, por exemplo, você dá 2 cliques aqui em cima, ó, e reseta o que você fez. Olha como é que a imagem já mudou, inclusive. Então, novamente, você vai pegando aqui e vem puxando para chegar no ponto em que você quer e pode usar essa ferramenta para medir se você está indo na direção correta ou não. E claro, sempre olhando a imagem para saber o que você quer passar com essa imagem e se o que você quer passar com essa imagem está condizente com a alteração que a gente está fazendo. Aí você me pergunta assim, pô, Scalfone, mas não tem um jeito mais fácil de fazer? Porque isso aqui é muito sensível, é muito complicado. E eu concordo com você. E tem sim. A gente vai dar 2 cliques aqui para voltar a imagem ao que ela estava antes, como a gente já tinha feito. Tem essa opção nesse menu aqui, galera, chamado Color Bars, que são as barrinhas de cores. Então, se a gente vier aqui no campo gama, que é onde a gente estava trabalhando, a gente consegue ser um pouco mais matemático e mais milimétrico, por assim dizer, e trabalhar as cores em separados. Ó. Como eu vejo aqui no meu picker, eu tô com um tom de vermelho alto e tô com um tom ali de azul um pouco mais baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pontinho para baixo, aqui nesse vermelho, e vou dar um pontinho para cima aqui nesse azul. Lembrando que também dá para clicar aqui, galera, inserir o valor que vocês acham que tem que ser. Exemplo, menos 0.02, Enter, e ele vai fazer para mim essa alteração. Vamos medir aqui para ver. Olha como é que já está bem mais equilibrado. Se eu vier aqui nesse campo e puxar um pouquinho mais, agora a gente perdeu muito, inclusive a imagem ficou muito azul, né? Vamos setar na mão aqui para 0,3. Acho que vai ficar bacaninha, hein? Ó, 139, 133 nesse ponto. Então, assim, a gente vê que a gente já... Ó, 120, 119, 119. A gente vê que a gente já começa aqui a criar uma característica diferente. E aí a gente está trabalhando exatamente o ponto a ponto que a gente quer. Da mesma maneira, a gente pode fazer isso aqui no Gain também, tá, gente? Uma vez que a gente está tentando chegar nesse ponto aqui, que são os nossos tons claros, a gente tem vários tons claros aqui na imagem. Então, o trabalho basicamente se consiste nisso. Eu vou subir um ponto aqui, vou abaixar um ponto ali, e aí toda vez que eu faço uma alteração, vou abaixar aqui o vermelho para 4.2, eu venho aqui e coloco o picker para medir. Ó, como é que a gente já está sendo um pouco mais... Aqui nesse caso não, né? Mas como a gente já está conseguindo ser um pouco mais homogêneo nessa parte. E aí você vai entender que o principal da gente tratar nesses momentos aqui é o que a gente quer passar com esse vídeo, né? E aonde a gente quer dar ênfase também. Então, assim, esse documentário aqui, ele tem uma característica um pouco mais triste, porque ele está contando a história de algum grupo de pessoas que está tentando salvar os rinocerontes lá na África. Então esse tom azulado, assim, ele traz isso para um pouco mais triste, para um pouco mais melancólico, que ajuda a contar um pouco essa história com mais... de maneira mais fidedigna, né? Se a gente fizesse uma coisa muito colorida, muito alegre, não ia condizer muito com a gente estar fazendo um documentário que é sobre a extinção dos rinocerontes. Então, assim, como eu falei, é importante estudar o Color Wheels, porque isso a gente vai utilizar para se comunicar de uma maneira subconsciente ali com a pessoa que vai assistir o vídeo. Então o nosso trabalho aqui é contar essa história de uma maneira clara, bonita, porém que ela entregue para quem está assistindo o vídeo a sensação e o sentimento que aquela história está contando. Outra ferramenta que é uma aliada muito forte, a gente poderia ter utilizado aqui, nesse caso em específico, é a opção de temperatura e tint, né? Que é a parte de aquecer ou esfriar essa imagem. E aí, enfim,
te dá 2 cliques aqui para zerar, como a gente já fez os outros ajustes ali. E o tint ele vai trazer ou mais para verde ou mais para o magenta, né? Para a gente conseguir fazer o equilíbrio que a gente quer para chegar naquele resultado que a gente acabou de falar. Basicamente, galera, a gente encerrou aqui então essa parte da correção de cor, né? Que a primeira coisa que a gente fez foi ajustar a luminância da imagem. E agora a gente fez um equilíbrio aqui de cor, uma correção de cor para manter o equilíbrio das cores. E aí a gente vai partir para a terceira etapa agora dessa correção de cor primária, que é gerar saturação nas áreas que a gente tem interesse. Nesse momento que a gente inicia a parte de saturação, né, eu vou voltar aqui por Color Wheels. A gente estava aqui nessa opção do Color Base, né, vocês lembram? A gente volta aqui por Color Wheels, porque a partir desse momento, os scopes inclusive nem vão ser muito importantes para a gente. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a gerar uma identidade visual nessa imagem. E aí, assim, o que importa para mim mesmo é como essa imagem vai ficar a partir de agora aqui. Então, assim, a gente já fez nessa primeira... Aqui temos o Node, a gente vai ter que gerar um novo Node. Então, assim, eu vou dar um clique com o botão direito aqui. Vou vir nessa opção Node Label, porque eu quero nomear esse primeiro Node que a gente fez. Vou colocar em caixa alta aqui. Vai ser correção de cor primária. Lembrando que nessa correção de cor primária, fizemos aí o ajuste da luminância e equilibramos as cores, né? Como eu vou gerar um estilo nessa imagem agora, eu vou clicar com o botão direito, vou vir nessa opção Add Node, e aí vou adicionar um Node Serial Node, ok? Vou clicar com o botão direito também, vou vir aqui na opção Node Label, porque eu quero dar um nome para esse Node, e vou escrever Look. No Look é onde a gente vai gerar esse estilo. E por que a gente está separando isso aqui em Nodes? Esse aqui é um trabalho que eu já fiz e estou satisfeito com ele. Que ele é um trabalho mais técnico. Eu estou equilibrando a luminância e estou equilibrando as cores. Então, eu peguei uma imagem que não estava equilibrada, que estava ou muito puxada para uma cor, ou estava muito escura, ou estava muito clara, e eu equilibrei essa imagem, né? Digamos que ela veio do set de filmagens com alguma dessas características e não estava equilibrada, eu equilibrei ela aqui. A partir de agora, a gente vai começar a dar a característica que a gente quer nessa imagem, né? Como eu falei, é um documentário triste e a gente quer dar uma característica um pouco mais triste nisso aqui. E aí digamos que era um dia muito ensolarado na gravação, isso daqui estava muito colorido e muito vermelho, cores vibrantes, etc e tal. O que a gente fez foi corrigir para agora começar a dar essa característica triste. Separando, uma vez que eu estou satisfeito com esse resultado, inclusive, eu consigo ir trabalhando ponto a ponto, e se eu tiver que corrigir alguma coisa, vai ser muito mais fácil eu corrigir pontualmente nesse Node em separado, do que começar a corrigir aqui e acabar estragando outros trabalhos que eu já fiz. Então, dando seguimento aqui à nossa aula, a gente vai trabalhar primeiramente com essa opção do contraste, e aí eu vou fazer uma alteração para vocês verem o que acontece. Puxando para a esquerda, a gente vai perdendo contraste na imagem, de fato, e puxando para a direita a gente vai contrastando melhor essa imagem. E aí você percebe que ele vai trabalhando sempre nos tons médios ali, né? E todas as vezes que a gente mexe no contraste, a gente vai ter acesso a essa função que é o pivô. Percebam, dá uma olhadinha aqui no gráfico, ó, quando eu mexo no contraste. Ele se achata e ele se expande. Todas as vezes que eu gero mais contraste, eu estou basicamente expandindo o nosso gráfico. E aí lembrando que eu tenho que respeitar as métricas ali em função das diretrizes, né? Se eu chegar nesse ponto aqui que eu acho visualmente mais legal, a gente pode vir com o pivô, que funciona basicamente como uma linha imaginária aqui no meio dos scopes, dizendo quais dessas partes vão se intensificar, no caso os claros e os escuros, né? Ó, se eu puxo para reforçar, olha o que ele faz. E se eu tiro um pouco, ele clareia. Então, vou resetar aqui pra gente ver como é que a imagem estava inicialmente. Ah, lembrando que o pivô só funciona quando existe contraste aqui, tá? Quando a gente não tiver inserido contraste, eu posso tentar mexer com o pivô, ó,
que nada acontece, absolutamente nada acontece. Então nesse caso aqui eu vou gerar um pouquinho de contraste, até um momento que eu acho que, olhando para o vídeo, vai ter um resultado bacana, que é o que eu quero passar. E aí agora eu venho com o pivô e dou uma refinada nele aqui, ó. Acho que aqui tá bacana. Então, mais uma vez, o look é o que a gente quer contar com essa história, né? A característica que a gente quer dar para esse vídeo. O que a gente pode fazer aqui, agora que a gente está com a imagem equilibrada, que a gente está chegando no ponto que a gente quer, eu posso me valer dessa ferramenta Offset. E aí eu quero dar um pouquinho mais de característica triste aqui, né? Deixar um pouquinho mais azulado essa parte do rinoceronte. Só que eu percebo que essa área aqui, que são as áreas escuras, ela também está ficando azulada. E eu quero equilibrar isso. A gente já sabe que a parte responsável por essas áreas escuras é o lift, certo? Então eu posso fazer o quê? Pegar esse vértice do lift e trazer ele para cá, para as áreas mais quentes. O que eu faço com isso? Eu vou contrabalançar apenas essas áreas escuras para tirar esse tom azulado delas, deixando as partes médias e claras com esse tom azulado. Na prática fica assim, ó. A gente vai puxar ele um pouquinho para cá, e aí a gente percebe que vai mudando também outras partes, porque a parte escura também está contando com essa outra região do vídeo, porém eu estou tirando essa característica azulada dessa parte escura que eu tenho. E aí é aquele trabalho, como eu falei com vocês, vir aqui no lift, contrabalançar, vir aqui no offset, falar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais azul. Então agora eu cheguei num tom mais azul aqui no rinoceronte, mas eu não tenho mais aquele tom azulado em cima das partes escuras. E se eu achar que ainda tenho, posso vir, contrabalançar, posso apagar tudo, posso refazer. Então é um trabalho característico, gerando a identidade que você quer no vídeo, né? Baseado naquilo que você acredita que tem que ser feito usando as técnicas que a gente está aprendendo. Bora ver aqui como é que ficou essa alteração que a gente fez, porque a gente está alterando e a gente está vendo a imagem ali, pouquinho a pouquinho sendo alterada. Vou desligar somente o look agora, para a gente ver qual alteração que a gente já fez aqui. E olha o resultado. Tá ficando bem melhor, né? Só que ainda existe uma outra condição, que são esses mid-tones detail. Eles são responsáveis por gerar contraste nessa imagem. Então eu posso segurar aqui, ó, e acrescentar. Percebam como que essas marcas de expressão aqui no rosto do rinoceronte ficam bem mais contrastadas, bem mais marcadas. E eu posso fazer o oposto também. Se eu puxar ele para a esquerda, ó, ele meio que dá um blur no rosto. É claro que está muito forte, estou puxando aqui só para vocês terem uma noção da diferença, porém, geralmente a galera, quando está fazendo entrevista e tem rosto de pessoas, eles dão uma suavizada no rosto, assim. Até uma dica, né, que as meninas usam no Photoshop para parecer um pouquinho mais, menos marcadas, mais novas e etc e tal. Então, nesse caso aqui, o que eu quero é gerar mais detalhes nessas marcas de expressão do rinoceronte, porque pro drama que a gente está criando, eu acredito que isso daqui vai fazer um impacto que é mais condizente. Então, já com esse ajuste feito também, mais uma vez, eu vou desligar e vou ligar. E aí, vou desligar agora os dois pontos aqui. Essa é a imagem que a gente pegou inicialmente, e a gente fez o equilíbrio ali da luminância e das cores. E a gente teve esse resultado. E agora, gerando essa característica para a imagem que a gente quer, a gente tem esse resultado aqui. Então me conta aí se você está gostando até agora aqui do resultado que a gente teve. Se puder deixar um like, compartilhar com todo mundo aí, agradeço muito. Quero inclusive agradecer a todo mundo que já está fazendo o curso, já está dando like, já está compartilhando com o pessoal. Deixem sempre nos comentários aí a opinião de vocês. E já vamos para o segundo exemplo aqui, porque a gente não quer perder tempo nessa aula. Agora a gente vai clicar nesse clip 2 aqui e vamos começar a tratar essa imagem. Para essa imagem aqui, pessoal, a gente vai fazer basicamente o que a gente fez nessa primeira.
Só que agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de a gente conseguir trabalhar, que aí vai da preferência de cada um, porque cada ferramenta traz para a gente basicamente as mesmas funções de maneiras diferentes, e algumas elas vão trazer características diferentes ou até vão ter algumas funções extras que permitem a gente ser um pouco mais incisivo em alguns detalhes. Aqui no Color Wheels a gente percebeu que a gente tem os tons escuros, os tons médios, os tons claros e o offset, que é para ajustar depois que a gente já fez, né, gerar alguma característica depois que a gente já fez esses ajustes aqui. E nessa segunda etapa a gente vai utilizar aqui as curvas. Aqui nas curvas, bom, acredito que vocês, né, tenham uma noção teórica de como elas funcionam. Então a gente tem essas barras aqui, que elas estão separando esses períodos pra gente. Então aqui eu tenho os tons pretos, aí os tons cinzas escuros, cinzas claros e os tons brancos. Então a gente tem aqui todo o contraste da parte mais escura até a parte mais clara. Percebam que se eu puxar para cá, ó, eu vou elevando essa imagem, as partes claras. Se eu puxar para cá, eu vou escurecendo ela. Se eu puxar para cá, eu vou trazendo para ela os valores mais claros, e se eu puxar para cá, eu vou trazendo os valores mais escuros. Porém, eu consigo setar vários outros pontos aqui no meio do gráfico. E aí é muito importante que eu preste atenção aonde estão as áreas de incisão de cores também, para conseguir fazer pontualmente os ajustes que eu quero, né? E agora a gente vai dar uma explorada melhor nisso daqui, mas deem uma estudada, né? Também deem um Google para entender como que funciona esse gráfico de curva, porque ele é muito importante. É uma ferramenta bem mais flexível que te ajuda a criar uma característica única. Olha o que eu fiz com a imagem aqui. Mas, clicando com o botão direito nesses pontos, eu consigo deletar todos eles. E a gente volta para essa estaca zero aqui. Posso vir aqui também e dar um reset. Que ele, ó, se eu alterar aqui, eu venho aqui e ele traz para mim a imagem original sem alteração. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa janela que a gente tem nessa imagem aqui. Então, quanto mais alto e mais à direita, mais claro, nessa barra superior, né? E quanto mais à direita nessa barra inferior aqui, a gente tem os valores mais escuros. Beleza. Presta atenção aqui nessa área da janela, ó. Vou trazer para cá. Vou colocar o nosso picker aqui em cima. E presta atenção aqui nos scopes. O que ele está me sinalizando que essa janela é? É como se fosse uma área estourada no nosso vídeo, né? Além de a gente perceber que ela está nessa primeira parte da imagem, no lado esquerdo, que corresponde a essa parte aqui do scope, do lado esquerdo, eu percebo que esses valores mais claros são os valores altos que a gente tem aqui. E aí agora, bom, a gente vai... Vou deixar ele ajustado basicamente assim, porque eu não quero ele muito perto aqui. A gente vai começar a setar o nosso gama, né, que são os nossos tons médios, para começar a gerar a correção aqui e algum contraste na nossa imagem. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer utilizando essa ferramenta. Para contrabalançar as cores, né, o RGB, a gente vai contar com um auxílio aqui muito importante nesse caso, que a gente trabalhou até agora com o scope de luminância, né? Então a gente vai, bom, deixar no waveform mesmo, só que eu vou clicar aqui em settings. Eu não mais vou usar essa parte de luminância, vou vir para a parte RGB. Então vou ativar Colorize, e aí perceba como que vai ficar mais fácil o meu trabalho de identificar quais são as cores que estão se sobressaindo e quais as cores que estão subvalorizadas. Vou clicar aqui fora para sair da visualização ali. E aí, ó, eu percebo que sempre tem um vermelho que ele está mais predominante. Percebo muito claramente aqui que o verde está entre o vermelho e o azul. E aí agora a gente consegue, com as curvas, contrabalançar apenas essas partes das cores para que a gente chegue ali numa imagem neutra nesse primeiro momento. E depois a gente comece a gerar característica nessa imagem que a gente quer.
Para isso, eu venho aqui e seleciono somente o vermelho. E agora eu vou utilizar esse gráfico de curva, para começar a fazer as minhas alterações. E percebam aqui no scope o que está acontecendo. Todas as vezes que eu começo a fazer alterações na curva, eu tenho os valores de vermelho se alterando, e percebam na imagem também a alteração que isso traz. Eu vou dar um clique com o botão direito para dar um reset aqui mais uma vez. E aí lembrem, tons escuros, tons médios, tons claros. Eu tenho aqui nesse caso da imagem, que a gente trabalhou com o picker, eu tô vendo que nas partes claras, o vermelho está se sobressaindo tanto ao verde quanto ao azul. Então o que eu posso fazer nesse caso aqui, ó? Eu posso ir ajustando ele, apenas o vermelho, para que eu consiga gerar um equilíbrio nessa imagem e nenhuma das três cores se sobressair em cima de nenhuma outra. O mesmo eu posso vir e fazer agora para esses tons médios. Aqui, ó, tá basicamente nessa parte aqui. Deixar um pouquinho mais para cá para gerar alguma característica também. Bacana. Deixa eu desligar e ligar para a gente ver a alteração que a gente fez. Ó, percebam que aqui a gente tem uma imagem mais escura e mais avermelhada. E agora a gente já conseguiu clarear essa imagem para trazer um pouco mais da informação que a gente quer escolher para trabalhar, e que a gente tem os tons vermelhos da imagem bem característicos, porém a gente não tem aquela sombra vermelha se sobrepondo aqui nos tons claros acima das outras cores. Mais uma vez. E depois a alteração. Esse é o resultado que a gente tem. A segunda etapa, então, é selecionar o azul. E aí eu percebo que sempre o azul está por baixo dos outros, aqui nos tons escuros e também nos tons médios, na verdade, médios altos, e também aqui nos tons mais claros. Então eu vou começar a fazer essa alteração aqui, ó, para trazer ele para mais perto dos outros. Acho que aqui ficou legal, né? Eu tenho um casamento mais homogêneo aqui. E agora eu tenho que acertar essas outras partes aqui, que eu acredito que no nosso gráfico vai estar mais ou menos por aqui, ó. Beleza. Feito isso, vou vir no verde e ver se vale a pena, né, fazer essa alteração. Não é uma regra, mas geralmente eu começo do vermelho, passo para o azul e depois só vou no verde para ver se tem alguma refinada para a gente fazer. O verde tá ali. Vou dar um clique com o botão direito porque eu acho que tava bacana do jeito que tava. Aqui. E aqui nos tons altos. Muito verde. Mais contrabalançado. Beleza. Esse é o resultado que a gente queria chegar para esse primeiro momento. Aí você pode me dizer, Scalfone, mas eu achava que... Eu acho, na verdade, que aqui no Color Wheels a gente tem uma forma mais fácil ou melhor de trabalhar, e te digo que não tem problema nenhum, né? Como o nosso professor diz, o DaVinci Resolve é um canivete suíço, ele tem várias funções que fazem a gente chegar basicamente nos mesmos resultados, e no caso, essa aula ela serve para te mostrar todas essas opções e te dá a liberdade de decidir com qual opção você quer trabalhar. E também descobrir que existem alguns pontos que a gente vai trabalhar e vai mostrar que você só vai conseguir atingir com algumas ferramentas. Então é para isso que serve essa aula, beleza? Para te mostrar exatamente o que cada uma faz, como ela faz e te deixar decidir qual é a maneira que você quer trabalhar. Então antes de prosseguir aqui, só quero mais uma vez desligar e ligar para ver o que a gente já conseguiu com essa imagem. Eu vou criar um novo node e a gente vai começar a estilizar conforme a gente fez no exemplo passado. Clicar com o botão direito aqui, eu já vou dar um nome para esse node, que no caso vai ser correção de cor primária. Ok. Vou clicar Add Node, Add Serial Node, que a gente vai ter o nosso look aqui. Deixa
Deixa eu dar um nome para ele. Look. Look é a expressão utilizada tanto em inglês quanto em português, tá, gente? Quando a gente está criando característica. Então, é dessa forma que geralmente a galera trabalha nas indústrias aí. Você vai pegar projeto de outras pessoas que vai estar assim, ou você tem a condição também de mandar os seus projetos assim para outros profissionais avaliarem e, né, trabalharem em cima, e é uma maneira mais, a mais, entre aspas, ABNT de fazer as coisas, tá? Com o nosso novo look criado, eu vou voltar aqui e aí vou usar essa opção dos cadeadinhos para unificar mais uma vez toda essa cadeia aqui do RGB. Então percebam, né, que a gente estava com a alteração nesse node que a gente fez nesse primeiro node, então eu preciso vir aqui e ajustar isso novamente. E agora a gente vai usar a curva para fazer um contraste, né? Como é que a gente faz isso? Eu vou pegar essa parte que está mais próximo das áreas escuras e vou afundar um pouquinho mais para trazer um pouco mais de tonalidade escura nas áreas escuras. E eu vou pegar aqui na parte, indo para as partes mais claras, mas não na mais clara extrema ainda, e vou trazer ela para cima. E aí a gente inclina essa rampa aqui, ó, entre esses dois pontos, e isso, na verdade, faz com que a gente crie uma curva de contraste. A gente não conseguiria fazer isso daqui nessa opção do Color Wheels, aqui com Gamma, com Lift, etc e tal, porque a gente precisa desses dois pontos aqui para começar a fazer esses ajustes. Então, ó, vamos desligar aqui e ligar, e percebam como que apenas com esse ajustezinho aqui a gente já conseguiu esse resultado. Eu vou dar uma exagerada para vocês verem como que a gente consegue um resultado mais forte. E, ó, desligando e ligando. Olha a diferença que a gente já consegue. Eu vou deletar esses pontos aqui novamente. E vou trabalhar sendo um pouco mais sutil aqui. Lembrando que a gente está trabalhando aqui nas áreas médias, né? Nos midtones. Então aqui eu quero dar um pouquinho mais de contraste nesse relógio, mas aqui eu também quero um pouquinho mais de claridade. Acho que pode ser para cá, que vai ficar mais bacana. Senão eu trago muito daquele fade branco, né? Então saímos disso para isso aqui. Pessoal, o próximo processo que eu quero mostrar para vocês é um processo muito utilizado na fotografia analógica chamado de Cross Process. O que eu vou fazer? Para fazer ele, eu vou criar um novo node, add node, serial node. Depois eu vou ensinar para vocês um atalho para a gente fazer isso daqui, tá? Vou dar um nome, Cross Process. E aí, ó, só recapitulando, né? A gente pegou a imagem assim, a gente fez um tratamento primário ali das cores e da iluminação. A gente veio aqui, deu uma estilizada nesse vídeo pra gente ter esse aspecto mais contrastado, por assim dizer. E agora a gente quer dar mais uma estilizada e aí mostrando para vocês como é que funciona o Cross Process. Para isso, eu vou vir aqui e vou trabalhar isoladamente com as cores RGB. O Cross Process, ele se baseia em você fazer uma curva elevando as partes mais escuras daquela cor e diminuindo, trazendo para baixo as partes mais claras. Então você vai perceber que as partes mais claras do vídeo não vão ficar alteradas, porque a gente trouxe essa parte mais clara para baixo. Ele vai atuar basicamente aqui nessa área dos midtones e mais escuros, que é onde está basicamente o nosso contraste feito. Vou clicar com o botão direito aqui para zerar. Então, vocês lembram que ali a gente fez uma curva puxando os tons mais escuros para baixo, os tons mais claros para cima, gerando assim um contraste na imagem, né? O Cross Process é o processo inverso. Vou fazer com verde também para vocês terem esse exemplo. Ó, percebam como tá ficando tudo verde, aí como eu vou tirando o verde das partes claras, como é que ele vai trazendo esse branqueamento aqui, deixando o verde somente nesses tons médios. Então eu vou também apagar, clicando com o botão direito ali no vértice,
E o que a gente quer fazer aqui, na verdade, é dar uma estilizada no azul, né, baseado ali no que o professor ensina. Então, eu vou trazer um pouquinho para cá e esse aqui até o vértice aqui assim, só para dar uma estilizada, deixar um pouco mais vintage assim. A gente não quer nada muito forte porque a gente ainda vai tratar bastante essa imagem. Então, beleza, acho que aqui dá pra gente seguir adiante, ó. Se eu desligar e ligar, a gente deu uma leve incrementada aqui nessa imagem. Uma vez que a gente está com o Node selecionado aqui, ó, a gente pode utilizar Command D no Mac ou Ctrl D no Windows para desabilitar ou habilitar esse Node específico que a gente selecionou. Ó, Command D, nesse caso aqui ele já faz a alteração de todos. Ou eu posso apertar Option D ou Alt D e eu já faço esse processo de desabilitar todos eles de uma vez só ou habilitar todos eles de uma vez só. Então, percebam aqui, Command D e Option D. Voltando aqui no look, eu quero utilizar mais uma vez, volto aqui na minha Color Wheels, e eu quero utilizar um pouquinho mais desse contraste aqui que a gente tinha falado, ó, que é para dar uma estilizada melhor na imagem. E aí vou vir no pivô também. Acho que eu posso deixar ele mais ou menos nesse ritmo aqui. Eu gostei do resultado, acho que é legal. E aí, a partir disso, pessoal, a gente pode clicar com o botão direito aqui e vir nessa opção de Grab Still. E olha o que acontece, a gente salvou essas configurações que a gente fez aqui e também a gente salvou a imagem. Então a gente tem, é como se fosse um preset, pelo que eu entendi. Eu posso dar 2 cliques aqui, vou chamar de Cross Process, porque foi assim que o meu professor colocou lá. E aí, a partir desse momento, a gente pode clicar nesse botão também e ver que ele ficou salvo aqui em pastas, ó. Então a gente consegue organizar isso daqui em cima do que a gente já criou. E aí, se a gente quiser simplesmente importar isso para dentro de algum novo trabalho que a gente está fazendo, basta a gente utilizar esses arquivos que já estão salvos, né? Alguns cabem, outros não cabem, mas quando a gente faz um trabalho bem legal, é importante salvar, até para se basear nos próximos ali, caso a gente esqueça de alguma informação específica. Eu vou dar 2 cliques em cima aqui, e aí vou trocar esse nome para Looks Album, né? Onde a gente coloca os nossos looks. Posso clicar com o botão direito aqui e adicionar o álbum, se eu quiser, não tem problema nenhum, posso criar quantos eu quiser. E para a gente encerrar essa parte aqui, quero mostrar para vocês essa função, clicando aqui em Workspace, a gente vem em Viewer Mode e a gente tem essa opção aqui chamada Cinema Viewer. Clicando nela, a gente consegue ter esse vídeo em tela cheia. Então eu posso continuar habilitando e desabilitando aqui, né, com Command D, Command V. Vou mostrar para vocês por que tá pegando meia tela só aqui. Deixa eu voltar. Para voltar, eu posso apertar Command F ou Ctrl F, que ele sai, ou posso apertar a letra P, simplesmente, que ele faz esse esquema aqui. Eu tô com essa função habilitada, que é Image Wipe, e aí é por isso que ele tá me mostrando só a meia tela. Desabilitei ela aqui, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, não precisa se preocupar agora. Eu vou apertar P para ver em tela cheia e novamente vou apertar o Command D, que é para desativar e ativar. Eu vou apertar Option D agora, que é para desativar tudo. E essa é a nossa imagem original, e Option D para ativar novamente. Essa é a nossa imagem com todas as alterações que nós fizemos até agora. Aperto o P novamente para voltar e vamos dar seguimento. Agora a gente vai trabalhar aqui com esses 3 clips, que a gente lembra deles, né? Nas primeiras aulas a gente utilizou, mas, bom, por exemplo, esse aqui eu vou dar um play nele para vocês dar uma pescada no que a gente quer introduzir aqui nesse momento da aula. Ó, percebam que ele fica em loop, e aí, obviamente, é só clicar nesse botãozinho aqui para desativar. Eu posso dar play de novo, ele já pula para o próximo clipe, e já pula para o próximo clipe.
Mas eu quero que vocês percebam uma coisa muito importante, já que estamos no modo colorização, estamos falando aqui sobre color, né? Olha como esse clipe está amarelado, olha como esse aqui já está mais normal, mais equilibrado, e olha esse aqui como ele está um pouco mais escuro. O que a gente quer aqui, e é a função do colorista, né? A primeira coisa que ele precisa fazer, inclusive, quando ele recebe esses arquivos, é dar um match de cores com esses arquivos, né? Nesse exemplo aqui a gente vai trabalhar, criar, seria como se fôssemos criar um clipe com esses 3 arquivos, e aí digamos que eles têm cores diferentes, porque, exemplo, foram filmados em câmeras diferentes, foram filmados em dias diferentes, em momentos de iluminação diferentes no dia, então incomoda. Imagina, vou dar um play novamente, ó. Imagina você assistindo esse vídeo e as imagens trocando de cor assim. Parece que fica um pouco desconexo, né? Não parece que eu tô ali contando a mesma história do começo ao fim. Parece que eu tô meio que oscilando entre as histórias. Então a gente vai começar agora a aprender a maneira de dar um match em cima desses arquivos aqui, para que a gente traga a maior similaridade possível quando a gente está falando aqui de equilíbrio de iluminação, equilíbrio de cor, para enfim depois começar a fazer a nossa estilização do material, né? O DaVinci Resolve ele tem uma ferramenta muito bacana, que ela está sendo atualizada em todas as versões, então assim, eles até indicam que nós continuemos testando essas ferramentas em todas as versões, porque cada vez mais eles estão alterando o algoritmo da inteligência do software para que essa ferramenta funcione melhor. E ela basicamente vai fazer em poucos cliques um trabalho que você levaria minutos para fazer e obviamente facilita a sua vida, melhora seu workflow e vai te trazer resultados financeiramente melhores e vai te tomar muito menos tempo. Sem mais delongas, então vamos lá. Primeiro eu tenho que andar entre os clipes aqui e selecionar qual que é o melhor deles, né? Qual que eu falo assim, eu quero que todos estejam pareados com esse. Nesse caso aqui, eu acredito que esse é o melhor que a gente tem. Então eu quero que os outros clipes se adequem a esse clipe aqui. O que eu preciso fazer nesse caso? E aí é muito importante prestar atenção para não se confundir. Eu vou selecionar o clipe que eu quero alterar, que no caso é esse aqui, e agora com o botão direito eu vou selecionar o clipe que é a minha referência, ou seja, de onde eu quero copiar os atributos, clicando com o botão direito, e vou selecionar essa opção aqui, ó, Short Match to this clip. De novo, porque é muito fácil confundir, se eu clicar na minha referência e tentar encontrar aquela opção com o botão direito, eu vejo que ela não existe. O que eu preciso fazer é clicar aonde eu quero alterar, depois clicar com o botão direito na minha referência, de onde eu quero copiar as informações, e assim selecionar essa opção Short Match to this clip. E aí percebam que magicamente ele chegou num resultado muito próximo, né? Que não está perfeito, mas também não está ruim. Então o mesmo eu vou fazer para esse. Vou selecionar o que eu quero alterar, vou clicar aonde é a minha referência com o botão direito e vou selecionar a opção. Aí esse aqui a gente já vai ter que tratar um pouquinho, porque já ficou bem distonante ali a iluminação em comparação com os outros, mas isso a gente vai fazer agora. Essa é a imagem que eu tenho de referência e essa é a imagem que a gente acredita que precisa tratar. Então veja o nível que a gente tem dos tons escuros, e aí dá uma reparada aqui, ó, no pneu do avião. Aqui ele tá um pouco fade, né? Um pouco naquele estilo que tem uma nuvenzinha assim, né? Nos tons claros ali, e trazendo um pouco desse desbotamento para os tons escuros. Então a gente já sabe que para trabalhar os tons escuros a gente vai usar o Lift aqui na opção do Color Wheels. Então basta eu chegar aqui e puxar um pouquinho ele para ir dando o tom que a gente quer. E aí eu posso dar uma olhadinha ali também nos scopes e ver
se ele está condizente ali com o gráfico do outro vídeo. Eu acho que aqui a gente já chegou um pouquinho mais perto, ó. Se a gente for comparar os gráficos, nem está tão perto ainda, mas a gente já conseguiu um resultado bacaninha. Deixa eu voltar um ponto a mais aqui, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer, conforme a gente já mencionou, é vir aqui na saturação e aumentar ela no máximo para ver o que a gente sente dessa imagem aqui. E bom, a gente, pelo menos eu aqui, percebo que a gente tem uns pontos muito amarelados aqui. Amarelados é ótimo. O Cebolinha que tá aqui dando aula. Uns pontos amarelados. Então eu vou voltar a saturação para 50. Acho que ficou pouco saturado, vou deixar um pouquinho mais aqui, inclusive. A gente pode vir aqui no lance da temperatura e trabalhar. Eu vou tirar um pouco do amarelado, voltando aqui, né, para essa parte do azul. Olha o Scopes, como é que ele fica doido. Deixa eu resetar aqui. Eu vou voltar um pouquinho aqui e eu acho que a gente já tem um match mais equivalente ali entre as duas imagens. Agora, acho que ficou um pouco azul demais. Eu vou voltar aqui, eu vou tirar essa saturação que eu coloquei. Vamos ver. Eu acho que agora ainda não está perfeito, mas está mais condizente do que estava antes. Então percebam que esse é o trabalho do colorista, né, gente? É encontrar esse match entre os vídeos e trazer primeiro eles um para perto dos outros para depois a gente criar a identidade que a gente quer. A gente pode e deve se basear nos scopes para isso, para ajudar a gente a encontrar esses pontos. E obviamente depois que a gente tem uma equalização aqui das cores, a gente vai dar o tom que a gente quer. Beleza? Vamos prosseguir agora então para essa próxima imagem aqui. E agora o que a gente vai aprender é fazer esse match que a gente fez aqui com essas imagens do avião na mão. Ou seja, o processo mesmo que a gente não vai dar aquele cliquinho do DaVinci Resolve. E a gente vai aprender basicamente aqui, entre aspas, matemática sem calculadora, tá? Calma que ninguém vai fazer cálculo aqui além do algoritmo. Mas eu vou mostrar agora na prática para vocês como que a gente vai fazer essa imagem aqui chegar na coloração dessa imagem aqui, porque a gente acha que ela está mais bonita, ela serve melhor como referência, e a partir disso eu vou na mão puxar as cores dessa imagem para dar um match com essa imagem aqui. Antes de a gente começar o tratamento, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar em cima aqui, vou vir novamente nessa opção de Grab Still, e aí eu vou vir aqui e colocar um nome para essa imagem. Vou chamar de referência, ref. E aí percebam que essa área ela não simplesmente serve para salvar os presets, assim como eu chamei, se eu aplicasse, né, em cima daquela imagem. Eu não somente vou usar para salvar esses presets, mas eu também vou utilizar ela para salvar as minhas referências, né? Pode ser uma foto que eu importei de outro lugar, inclusive, que eu quero usar ela como referência para trazer o material que eu estou tratando para a cor dela. Enfim, pensem nisso aqui como um espaço amplo que ele vai trazer para você um flow maior aqui, né? Uma capacidade melhor de você se organizar e de facilmente se encontrar no seu trabalho. Como a gente tem aqui um cross-process e uma referência, o que a gente vai fazer aqui agora é criar um novo álbum. Vou chamar de referências. E aí simplesmente clique e arrasto para cá, ó. Beleza? Então a gente já tem mais organizado aqui. Eu tenho os looks e eu tenho as referências para a gente começar a fazer esse tratamento. Então, vindo aqui na imagem que a gente quer tratar, vou selecionar ela aqui, vou vir na nossa referência e vou dar 2 cliques, e aí percebam que a gente volta a ter aquela opção de wipe que tinha configurado antes. Eu mostrei para vocês aqui, ó. A gente pode desativar ela aqui ou ativar ela novamente. Eu tenho essa visualização aqui na vertical, mas eu também posso mudar ela para horizontal ou diagonal, ou o que eu quiser aqui. E tem essas opções novas aqui, tipo essa e essa daqui,
que elas são legais de utilizar quando a gente já está com um trabalho meio que finalizado ali, né? Que a gente consegue pescar alguma informação que é mais detalhada antes de a gente entregar o trabalho, fazer mais uma revisão ali para se certificar que está tudo dentro dos conformes. Bom, a gente vai utilizar basicamente essa daqui, que é a vertical, e antes de a gente seguir para o próximo passo, eu vou fazer essa alteração aqui e vocês percebam como que os nossos scopes se comportam aqui, ó. Então percebam que essa parte aqui do scope está se referindo a essa parte aqui da imagem, e essa parte da imagem se refere a essa parte aqui dos scopes. Mais uma vez, ó, o que a gente vai fazer agora é tentar encontrar o match, né, o balanço ali, para que elas se casem e fiquem ali nos mesmos tons RGB. Para isso eu vou fazer duas alterações aqui. Primeiro eu vou voltar para nossas curvas, que é a proposta que a gente está trabalhando, né, após esses dois primeiros clips. A segunda alteração é, em vez de trabalhar com waveform, nesse caso a gente vai usar o parade. E aí percebam que a gente está tentando tratar RGB, que a gente tem o gráfico de RGB aqui nos nossos scopes para a gente se basear. Mais uma vez, presta atenção aqui na imagem. Deixa eu vir aqui e alterar novamente meu lift. O meu wipe. Vim aqui e fazer essa alteração. E aí perceba que eu tenho ali essa discrepância entre o azul, entre o verde e entre o vermelho. O que a gente quer nesse primeiro momento é equalizar eles, né? Então, deixa eu só fechar aqui novamente, selecionar aqui, dar 2 cliques, beleza? O que eu vou fazer? Esse gráfico corresponde a essa imagem que eu quero igualar com essa imagem, correto? Então eu preciso fazer com que esses tons se equivalham a esses tons aqui. Então eu vou começar aqui fazendo ajuste vermelho e vejo que quando eu puxo para cima, ele vai atingindo aquele scope, quando eu puxo para baixo, ele vai fugindo um pouco. Vou vir no azul, e aí percebam que existe uma discrepância muito grande, eu preciso abaixar o azul aqui nesse caso. E aí se eu achar que ele não está funcionando muito bem, eu posso vir aqui, nesses tons que são mais condizentes, e fazer essa alteração. Percebam como é que a imagem já está ficando bem mais parecida, só que ainda está muito verde, né? Então o que eu vou fazer aqui nesse momento é voltar para o green, e aí eu quero fazer essa alteração aqui nos pontos. Não tá legal, vou fechar aqui, deixa eu ver se eu consigo trabalhar ele aqui. Eu acho que agora ficou muito verde. Deixa eu ver se eu consigo alterar essa imagem aqui pro lado de cá. Basta eu passar o mouse para frente aqui e eu acho que a gente trabalhar dessa maneira que eu consigo chegar num resultado melhor. Então beleza, analisando os gráficos aqui de Parade, eu vou resetar o meu green, vou voltar no meu vermelho e ver quais são as alterações que ele consegue me trazer aqui. Acho que aqui, analisando o gráfico, ele já dá uma encorpada melhor. Nesses tons médios aqui, eu acho que aqui fica mais equivalente. Volto no azul, vou vir nos tons médios aqui, tentar equilibrar ele ali. E mais uma vez, a gente volta no verde, para ver se a gente precisa fazer alguma alteração ali. E aí percebam que mexendo no verde eu também mexo nos outros dois canais. Então eu quero manter eles o mais fiel possível ali na equivalência dos gráficos. Beleza, acho que aqui a gente não está num ponto perfeito ainda, porém, deixa eu voltar no vermelho aqui, porém a gente já está chegando num resultado bem interessante. Um pouquinho mais aqui. E aí é importante a gente se basear nos gráficos, tá, gente? Mas é muito importante, até mais importante, a gente prestar atenção na imagem e vir aqui fazer essa comparação. Então, ó, eu vou vir aqui, eu vou desligar.
e a gente tinha essa imagem. Eu vou ligar novamente e a gente já tem essa imagem. Para dar um retoque final, vou voltar aqui no nosso Color Wheels. Vou só ver qual a diferença que eu tenho se eu fizer um ajuste básico de temperatura. Já gostei do resultado. Já está bem mais parecido aqui. Né? Não ficou perfeito, obviamente, mas está muito melhor. E aí, para a gente finalizar essa parte, eu vou criar um novo node. E aí, nesse momento aqui, eu vou parar de ficar clicando com o botão direito e fazendo a adição do node serial aqui com o mouse. O que eu vou fazer? Eu vou apertar Option S ou Alt S e ele automaticamente já cria para mim um novo node serial. Vou trazer ele aqui para o final. Vou dar um nome para ele. Contraste, que é o que a gente quer fazer. E utilizando as curvas, eu vou voltar aqui nessa opção, porque eu quero mexer com todas as cores, mais a luminância. Se eu clicar aqui, eu pego só a luminância, só o vermelho, só o verde, só o azul, e aqui eu junto tudo novamente. E eu quero criar um contraste nessa imagem, baseado somente nesse node, com essa alteração, usando as curvas. Ó, eu vou puxar um pouquinho para cá. E aí eu vou puxar isso aqui um pouquinho para cá. E vamos ver aqui, né? Não vou utilizar também o mouse. Para ver, eu vou apertar o nosso Command D ou Ctrl D para desligar e ligar o contraste que a gente fez nessa imagem. Vou puxar ela aqui para vocês verem mais uma vez. Na verdade, eu vou apertar P para a gente ter essa visualização. Não vai apertar P para voltar. Vou desligar aqui o Lift. Vou apertar P novamente. Command D. E essa imagem sem contraste, já tratada as cores, né? Já feito o match das cores RGB, mas sem o contraste. E apertando o Command D, a gente já tem o contraste que a gente acabou de fazer na curva. Aperto o P novamente. E se eu tivesse 100 mil reais agora para apostar qual a pergunta que está na tua cabeça, eu apostaria acreditando que a pergunta é: e aí, Scalfone? E para colar esse contraste na outra imagem que era a minha referência, e no caso tá servindo aqui como a continuação do meu clipe. Boa pergunta, né? Bom, como a gente pode imaginar, a maneira mais fácil de fazer isso vai ser copiando os atributos aqui com Ctrl C ou Command C. Vou fazer isso, Command C, e vindo aqui nessa imagem colando esses atributos com Command V ou Ctrl V, certo? Descobriremos. Vou apertar o Command V aqui para ver. Percebam o que aconteceu. Ele copiou não só esses atributos, inclusive vou dar um Command Z aqui para desfazer. Vou voltar aqui, vou dar um label chamado match para essa função e vou refazer o que a gente fez aqui para vocês entenderem. Essa imagem que eu já fiz, o match de cor, e já coloquei o contraste, ou seja, ela já está mais tratada do que essa imagem aqui. Vou vir aqui, clicar em Command C, e vou vir aqui e clicar em Command V para colar os atributos dessa nessa. Command V. E percebam que ele copiou tanto o match quanto o contraste. Ou seja, além daquela cor que já tinha aqui, que eu tive que acrescentar aqui, ele fez esse acréscimo, esse acrescento, esse acréscimo novamente. E também colocou o contraste. Vou dar Command V pra gente poder, ou Ctrl V, pra gente desfazer mais uma vez. E aí eu vou mostrar para vocês qual é a forma correta de fazer. De volta aqui, vocês já devem ter matado a charada. Eu vou copiar somente esse node. Por quê? Não é comum a gente ficar copiando todos os nodes, né? Por mais que pareça um pouco óbvio. Eu já errei muito isso no começo. Não é assim que funciona aqui no DaVinci. Ele é muito específico. Então, para esse caso, onde eu já tenho aqui o match de cor desse vídeo com esse vídeo, que eu preciso acrescentar nesse é só o contraste. Então vou clicar no contraste, no node contraste, Command C, vou voltar nesse, vou adicionar um novo node serial, apertando Option S ou Alt S,
E aí agora sim, nesse Node, eu vou apertar o Command V. Ou seja, eu copiei esse Node e colei nesse Node. Então agora a gente tem uma imagem que vai se equivaler aí muito maior do que se eu tivesse copiado daqui diretamente para cá. E obviamente não está perfeito, gente, mas a gente já tem todas essas ferramentas aqui e sabe como fazer para continuar garimpando aqui esse match e fazer com que tudo fique o mais homogêneo possível. Partindo então para a nossa reta final aqui da aula, agora a gente vai trabalhar com a correção de cor secundária, né? Onde a gente vai começar a dar um estilo mesmo ali para aquele vídeo, um estilo de cor, né? O que vai inclusive criar a sua identidade visual nos seus trabalhos. Percebam que a gente tem esses clipezinhos aqui e, bom, esse é um caso que a gente tem poucos clipes, né? Quando a gente está editando um filme, por exemplo, a gente vai ter uma porrada de clipes aqui. Por isso é muito importante que a gente consiga organizar essa timeline. Então, assim, mais uma vez uma dicasinha aqui de workflow bom, a gente vai trabalhar agora com esse clipe do relógio, que a gente já tinha começado, e também vai trabalhar com esse aqui. Para isso, o que eu vou fazer? Venho nesse, clico com o botão direito, vou vir na opção Flags e vou criar aqui uma flag na cor amarela nele. Então perceba aqui que a gente criou uma flagzinha na cor amarela, e aí nesse outro aqui, que eu também quero trabalhar, eu vou fazer a mesma coisa. E aí assim, esse foi um outro trabalho que a gente acabou de fazer, e digamos que eu queira também imputar uma flag neles aqui, sabendo que eles são do mesmo projeto. Eu vou segurar Shift aqui, clico no primeiro, seguro Shift, clico no último, seleciono os três, aperto a letra G, e aí percebam que automaticamente já foi flagado todos eles que estavam selecionados para essa flag aqui. Ah, mas eu não queria azul. Clica duas vezes aqui, escolhe a cor que você quer, adiciona nodes se você quiser, ou inclusive remove, né, as flags se você quiser. Mas eu vou dar um done aqui para a gente deixar assim nesse primeiro momento, e aí dar mais umas dicas para vocês agora de workflow e começar a nossa correção de cor secundária. Antes de prosseguir, deixa eu mostrar a vocês como é que a gente pode filtrar, né? Uma vez que a gente flegou, a gente quer ali separar eles e, obviamente, como eu falei, numa timeline muito grande, a gente quer utilizar aqueles clips selecionados. Nessa opção aqui em cima, ó, Clips, eu vou vir aqui, vou colocar essa opção, Selected Clips. E aí eu tenho o clipe que está selecionado. Eu posso vir aqui, botar All Clips novamente, ele me mostra tudo. Eu posso vir aqui e escolher Flagged Clips, e aí eu vou escolher somente os clips que eu flaguei em amarelo. Uma coisa importante da gente lembrar é que, assim, se existe a correção secundária, que é o que nós vamos fazer agora, existe a correção primária, né? Que foi essa primeira que a gente fez aqui. Essa aqui a gente equilibrou todos os pontos para que a imagem ficasse homogênea. E depois vim tratando o look e fazendo todos os efeitos que a gente queria fazer. A correção secundária, ela corresponde quando a gente quer tratar uma determinada área específica. Pode ser a janela, pode ser aqui no caso essa escala da balança. Funciona, para quem faz fotografia, edição de fotografia, funciona basicamente como um brush, né? Você vai selecionar uma área que você quer trabalhar e vai tratar somente aquela área especificamente. Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui é que antes da gente começar, né, por boa prática, a gente sempre cria um novo node. Então eu posso vir aqui, apertar meu Option S e criar esse novo node aqui. Porém, raciocinem comigo. A gente vai fazer aqui um parâmetro para poder tratar essa parte aqui. E aqui são os acabamentos que a gente já começou a fazer, né, que foi o detalhamento da imagem. O que faz mais sentido? Eu fazer uma correção depois que eu já fiz a finalização ou fazer uma correção antes de eu fazer o acabamento aqui nos nodes? Não sei o que você respondeu, se quiser deixa no comentário, porém eu vou dar um Command Z aqui, porque eu vou ensinar uma nova função. Deixa eu vir aqui e dar um Delete, ok. A gente vai adicionar isso aqui antes, né? Porque faz muito mais sentido a gente fazer essas correções para depois fazer o acabamento. Então, eu vou ensinar uma nova função para vocês aqui, né?
de adicionar um novo node, só que adicionar ele antes aqui. Nesse caso eu tenho que clicar com o botão direito, e aí na opção de Add Node a gente vai usar essa aqui, ó, Add Serial Node Before. Não tem node, né? Add Serial Before. Por quê? Before é antes, então quando eu clico aqui ele vai adicionar uma antes dessa. E aí sim a gente vai começar a fazer esse tratamento aqui para depois aplicar os looks, né, que a gente colocou na finalização do nosso vídeo. Vou colocar um nome aqui, que é de praxe, inclusive para manter a organização, e vou chamar essa de escala. Para fazer essa escala, vou mostrar para vocês uma ferramenta nova aqui, ó. A gente vai vir aqui nessa opção chamada Power Window, né? Aqui está como Window, mas a gente vai utilizar esse Power Window, e a gente pode criar um quadrado, um círculo, ou até desenhar à mão livre aqui. Nesse caso, como a gente está se tratando aqui de um círculo, e eu quero tratar essa área de dentro, o círculo é o que faz mais sentido. Então eu vou clicar aqui, e ele automaticamente vai começar a me mostrar ali o que eu posso trabalhar em cima. Eu posso vir aqui, tentar alinhar essas opções, e aí lembrando o seguinte, tá? Como a gente está fazendo uma correção de cor, ele vai tratar sutilmente isso aqui e as áreas em volta também. Eu não preciso ser exato, perfeito aqui para o caso de tratamento de cor. Isso a gente vai utilizar depois lá na frente com os efeitos visuais, vocês vão ver. Vai fazer a diferença se eu não setar de maneira correta, porém, nesse caso aqui, eu ainda consigo deixar uma boa sobra e fazer funcionar bem. Óbvio também que eu não vou deixar o negócio todo troncho, né? Eu tenho que deixar ele mais próximo possível aqui. Para me auxiliar, lembra que se eu rolar o scroll do mouse aqui eu tenho essa visibilidade, ó, e se eu apertar Z, ele volta? Isso a gente aprendeu nas aulas passadas. Eu vou fazer essa configuração para tentar alinhar melhor, e eu vou contar também com a ajuda de uma outra ferramenta, ó. Eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, que são os settings dessa opção, e vou vir aqui nessa opção de Convert to Bezier. O que ela me habilita a fazer? Ela me deixa criar novos pontos aqui, ó, para eu conseguir mexer um pouco mais e ajustar, uma vez que a imagem está um pouco angulada, né? E eu consigo também, ó, trabalhar dessa forma na imagem. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui. Quanto mais bonitinho a gente conseguir fazer, melhor, óbvio, né? Mas como eu falei, não precisa ser perfeito para correção de cor. Que eu posso ajustar aqui. Eu acho que para a proposta aqui, dessa forma já nos atende. Para voltar para a visualização padrão, aperto Z, né? Clico aqui na imagem, aperto Z, ou eu posso vir aqui em cima também e apertar essa opção de Fit. Faz o mesmo efeito, tá, gente? Então aperto Z, ok, eu prefiro usar o teclado. Agora, vamos voltar aqui no Color Wheels e eu vou fazer o que? Eu vou dar um pouco mais de contraste aqui e também vou clarear um pouco mais dessa região, que eu quero ênfase nela. Então, usando o Gama, que são os nossos tons médios, eu vou ajustar aqui, clareando um pouco mais, mas também não quero exagerar. E vou vir aqui no contraste para trazer um pouco mais de definição. Posso ir ajustando aqui, ajusto um pouquinho mais de contraste. Acho que chegou num resultado aqui que está satisfatório por enquanto. Então bora ver como é que ficou aqui só o lance da escala, né? Command D, seleciona aqui o node da escala, Command D, e ó, antes e depois. Eu acho que dá pra gente refinar mais um pouquinho, então eu venho aqui no Mid Detail, lembra que a gente usou no rinoceronte? E ó, aumento ainda um pouquinho mais para refinar. Consigo inclusive agora ter uma visão melhor desse trincado aqui na tela. O que possivelmente está incomodando é esse círculo branco, né? A gente pode desativar ele, vindo aqui e selecionando Off. Ou ativar novamente, vindo aqui e Power Window, né? Porém, uma coisa muito interessante, importante e que a gente deve aprender. Eu colocando essa opção de Off, eu não vejo mais, porém, qualquer alteração que eu faça ainda está valendo. Para caráter de exemplo,
Vou pegar aqui o gain e puxar para cá. Perceba que aquela área que eu selecionei é a única área que está sendo afetada. Nenhuma outra região está sendo afetada. Por mais que eu não veja o Power Window, ele está sendo aplicado nesse caso. Vou dar um Command Z. Vamos lá e beleza. A gente volta aqui para onde a gente estava. E aí lembra que eu falei que a gente não precisa se importar tanto em corrigir exatamente na hora de marcar o Power Window. Deixa eu até voltar com ele aqui. Porque a gente pode suavizar isso daqui. Então, voltando aqui na opção do Power Window, a gente tem essa opção de Soft, que eu consigo suavizar um pouco mais. Ó a diferença nessa região aqui, ó. Ele suaviza, então fica menos perceptível, ele meio que cria um degradê. Ou eu posso usar essa opção de Inside ou Outside, que aí ele vai suavizar ou para dentro ou para fora. E aí eu seleciono qual que é a região que eu quero que aconteça essa suavização. E aí venho aqui no caso e faço a suavização que eu acho que vai ficar legal. Posso expandir, posso diminuir. E a gente vai trabalhando aqui a opção de suavização. Outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar, né, mandatório que a gente lembre, é que isso daqui é um vídeo. Isso daqui não é uma foto. Então, bom, se eu for dar play, ó, vou voltar com esse vídeo aqui. E a imagem se mexe. Porém, se mexe também a configuração que eu fiz aqui. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora é o tracking. Como eu já setei essa configuração do Power Window nessa imagem, né? É isso que eu quero suavizar, tá perfeita. Eu venho agora nessa opção aqui, que é o Tracker, que é o rastreador, no caso, e vou mandar ele rastrear. Eu posso mandar ele rastrear de trás para frente, posso mandar ele rastrear de frente para trás, ou seja, do final para o começo ou do começo para o final. Como a gente está aqui no final e eu quero que ele faça o rastreamento de tudo que vem antes, eu vou usar essa opção aqui. Se eu tivesse colocado aqui e feito, né, o Power Window em cima dessa imagem, eu poderia mandar ele vir com essa opção aqui, que seria do começo para o final. Vamos lá? Vamos fazer esse tracking aqui para vocês verem acontecendo. Aperta esse botão e a mágica acontece. Agora eu vou desativar, só para a gente ver como é que fica. Deixa eu dar um looping aqui para poder não pular para a próxima imagem. E percebam que a gente tem a região que a gente selecionou, tratada com as alterações que nós fizemos, acompanhando todo esse movimento da câmera. Agora, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um último detalhe para a gente fazer o acabamento dessa imagem. E eu vou voltar aqui no Power Window, né? Antes disso, eu vou criar um novo node. Nesse caso é um node de acabamento, então eu venho aqui, Option S. Então já tenho o meu novo node criado aqui. Vou dar um nome para ele, a gente vai chamar de vinheta. A gente vai criar uma vinheta para poder dar um acabamento nessa imagem. E a vinheta, acho que todo mundo já utilizou na vida, quando foi postar qualquer foto, né, no Instagram, seja onde for. E ela serve para a gente dar um ênfase, dar um foco em cima de uma área que a gente quer. Bom, beleza. Selecionado aqui, eu vou criar um novo Power Window. E nesse primeiro momento, eu vou aumentar essa região. Vou deixar ela assim mesmo, porque eu quero que ela trabalhe essa área. Venho aqui e vou escurecer a região que eu quero, né, que esteja em menos detalhe, né? Só que assim, né, a região que eu quero detalhe é essa daqui, eu quero escurecer em volta. Para isso a gente volta aqui e seleciona essa função que ela faz o inverso, ó. Percebam que essa é a função padrão, onde todas as alterações que a gente fizer vai estar dentro da vinheta, como nós fizemos aqui na escala.
Só que nesse momento aqui eu quero escurecer ao redor, dando ênfase, dando claridade ao que está dentro do Power Window. Então eu vou selecionar essa opção aqui. Posso vir aqui. A gente consegue suavizar isso daqui também através dessa opção, ó. Fica bem contrastado. E se eu usar essa situação aqui, a gente consegue chegar no resultado mais elaborado, que fica bem mais bacaninha. E aí eu seleciono aqui qual a região que eu quero, aonde que eu quero dar esse ênfase de claridade na imagem. Eu quero ele aqui. Vou desligar para a gente ter uma visualização. E olha como essa região está bem mais destacada aqui, onde a gente tem o ponteiro e o nome da balança, etc e tal. Vou fazer o quê? Vou desligar para vocês verem a diferença. Command D. E vou habilitar. E agora eu vou fazer o seguinte, vou usar o Option o Option D, para a gente desabilitar tudo. Então a gente pegou essa imagem dessa forma, e com essa última alteração da vinheta a gente fez isso daqui. Esse é o resultado que a gente tem. Aquela hora a gente criou um look, e aí a gente contemplou todas as alterações que a gente tinha feito, né? Nesse caso, se eu quiser só essa opção da vinheta aqui, eu quero salvar ela para usar depois em outro trabalho. Eu posso vir em Settings, eu já até criei aqui porque eu já fiz essa aula, agora eu estou repassando para vocês, mas eu uso essa opção aqui, ó, Save as New Preset. Então vou chamar de vinheta. Vou dar um OK. E todas as vezes que eu precisar aplicar, eu apenas venho aqui na parte do Power Window, seleciono aqui os Settings e aí seleciono o que eu quero. Ó, a outra vinheta que eu tinha criado era assim, e essa daqui é assim. Beleza, galera? Finalizado então essa parte aqui do relógio, vamos passar para essa daqui, que é a nosso último exemplo, e vamos tratar esse clipe aqui, mais uma correção secundária. Vocês se lembram desse clipe, das outras aulas que a gente fez, né? E agora, nesse caso, a gente tem essa água verde aqui. Então a gente vai tratar a água, a gente vai tratar também esses flamingos aqui, e aí eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar algumas outras ferramentas que a gente ainda não conheceu para fazer isso de forma mais simples, mais prática e mais exata, né? Bom, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu deixar ele mais ou menos nessa posição aqui. Eu tenho um node aqui, já vou criar um novo node. Então, Option S para criar um novo node em serial. Vou dar o nome dele aqui de água, porque nesse node aqui a gente vai fazer basicamente e apenas o tratamento da cor da água. Então nesse momento agora a gente vai fazer uma correção de cor secundária, né, baseado em característica. Eu não vou mais desenhar um Power Window para falar, eu quero que essa região aqui mude de cor. Eu quero selecionar toda essa área aqui em verde para poder fazer a alteração dela. Ou seja, onde está verde, eu quero que mude de cor. Para isso, a gente vai utilizar aqui essa ferramenta, que é o Qualifier. Percebam que aqui a gente já poderia fazer essas alterações, utilizando Hue, Saturation, Luminância, mas eu vou habilitar essa opção aqui e vou mostrar como a gente pode utilizar o Qualifier para isso. Se eu clicar aqui, ele já vai ter selecionado essa parte aqui, a gente consegue ver aqui, né, que ele está alterando. Se eu tirar aqui, ele mostra na miniatura. Então, para a gente ter uma visualização melhor, é bom ativar essa opção. E aí perceba o seguinte, não pegou a área toda que está verde. Se eu clicar aqui, ele vai pegar essa área verde, mas não pega aquela que estava lá. Então, voltando aqui, uma dica de ouro, que se você quer um bom funcionamento da ferramenta, é você clicar e vir arrastando para ele contemplar toda essa área. Vamos ativar novamente aqui para ver. Deixa eu dar um Command Z. E ó, vou dar mais um Command Z e mais um Command Z, que é para voltar onde estava no original. Então eu vou clicar aqui. Lembra de ativar, tá? Ativa aqui, clica aqui e vem arrastando em toda a área que está em verde, para ele ir contemplando aqui e entendendo tudo que é verde nessa imagem. Agora sim a gente se aproximou bastante do que é verde, e uma vez selecionado a gente vai conseguir fazer essa alteração.
posso soltar. Mas se atentem a essa ferramenta aqui. Uma vez que eu habilitei o Highlight, para ele mostrar para a gente só as áreas que a gente selecionou, no caso, as áreas em verde, a gente está com essa opção aqui selecionada, né, de Highlight. Eu posso escolher o Highlight Black and White, que é essa daqui, ó. Quando eu clico, olha como é que eu tenho uma visualização muito mais clara, porque eu percebo que aqui existem umas áreas em preto, que elas não foram contempladas ainda dentro daquela seleção que eu fiz. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, aumentar um pouquinho dessa área que eu quero, ou seja, né, aumentar os tons de verdes que existem na imagem. Posso aumentar o tom de saturação e eu posso também aumentar a luminância. Então o que eu estou dizendo é que dentro desse espectro de cor aqui, né, dentro dessa saturação que está dentro desse espectro e dentro dessa luminância, eu tenho essa opção aqui. E aí a gente tem uma outra opção também que a gente pode refinar um pouquinho mais, que é essa Matte Finesse aqui, que ela na verdade ela trabalha meio que por tentativa e erro. Mas cabe a nós ajustar na mão ali para ver o que vai fazer sentido. Então a gente pode vir nesse Clean Black aqui. Ó, repara o avião. O que acontece quando eu faço essa seleção? Ele perde um pouco de contraste ali, na verdade não perde contraste, ele perde definição, mas eu posso vir aqui ajustar, posso ajustar aqui o Clean White, então ele vai me dizer ali o que está sendo feito. Eu posso vir aqui no Blur e tentar ajustar um pouquinho mais, se eu achar que ficou muito grosseiro, e aqui é, como eu falei, tentativa e erro, a gente vai tentando ajustar o máximo possível para que dentro da nossa imagem a gente contemple tudo aquilo que a gente quer, eliminando a alteração daquilo que a gente não quer alterar nesse primeiro momento. Aí para voltar a enxergar, né, a cor que a gente selecionou, eu vou desabilitar a função do Highlight aqui, e agora sim a gente pode alterar, né, uma vez que eu já selecionei qual é a área que eu quero trabalhar, eu posso vir e alterar essa cor. Eu posso alterar inclusive aqui pelas curvas que a gente trabalhou agora há pouco. Ó, por exemplo, eu venho aqui, seleciono o azul, e aí eu começo a mexer um pouquinho nesse gráfico, e percebam que a gente já tem uma grande diferença em relação ao que estava. Posso ver um pouquinho mais de azul aqui. Posso vir no vermelho, fazendo os meus testes para ver o que fica mais legal, o que não fica. Ele começa a misturar as cores. Eu gosto dele nesse tomzinho mais turquesa assim. Posso vir no verde, fazer os meus experimentos também. Acho que vou deixar ele quietinho aqui na dele. E eu poderia fazer isso também aqui por essa opção de Rio. Ó. Então eu posso vir aqui, alterar todos de uma vez e chegar nos pontos que a gente quer. Deixa eu ver aqui se eu consigo trabalhar mais alguma coisa. Eu acho que aqui tá legal. Vou manter mais ou menos nesse padrão aqui no começo. Mas vocês perceberam que a gente alterando a cor da água, a gente também alterou a cor dos flamingos, que são rosados e no caso agora ficaram um pouco mais amarelados aqui. Vou mostrar para vocês então, ensinar como a gente faz um novo node, explicar o que esse node faz e terminar essa alteração aqui, isolando o nosso avião também, beleza? Tá, a gente tem esse node, que é o node da água. Eu vou dar um clique com o botão direito nele. E eu vou vir na opção de adicionar node, vou escolher essa opção de Add Outside Node. Clico aqui, e aí, eu vou puxar um pouquinho mais para cá para vocês entenderem, ó. Perceba como a gente tem a região que a gente trabalhou da água aqui, que a gente fez a seleção, no caso a área da água que estava em verde. Aqui a gente tem totalmente o oposto, né? As partes de fora, as partes que não foram selecionadas, que no caso é o avião e os flamingos. E aí perceba também que a gente tem esse link aqui embaixo, aqui, ó, que a gente não tem no Node serial, mas nesse Outside Node a gente tem. O que é isso aqui? Aqui está dizendo que ele também traz para esse Node as configurações que a gente fez nesse Node aqui. Então, se eu vier aqui ajustar essa configuração do que está fora da minha seleção, mas depois eu vier aqui e ajustar
essa água para outro tom de azul, ele também vai contemplar isso no meu node seguinte e vai continuar levando isso até o meu node final. Então, para a gente ajustar aqui a cor dos flamingos agora, eu posso vir aqui nas curvas, por exemplo, né? Eu tô com o próprio tom de verde aqui, ó. Reparem nos flamingos agora, quando a gente começa a fazer a alteração. Eu posso deixar eles mais esverdeados, posso vir para cá e deixar ele um pouco mais rosados. Acho que tá legal aqui, apesar de achar que a saturação tá muita. Então eu venho aqui e ajusto a saturação. Acho que aqui já tá legal. Então beleza, a gente saiu desse quadro, onde a gente tinha uma água verde, totalmente louca, transformou essa água em azul novamente, só que aí automaticamente a gente acabou mexendo nos nossos flamingos e no nosso avião, e também a gente já conseguiu corrigir os nossos flamingos. A partir de agora, a gente vai fazer o ajuste que a gente quer no avião para isolar ele, uma vez que a gente também acabou mexendo um pouquinho nele, né? Ele tá meio amarelado, meio rosado, meio perdido, para falar a verdade. Aí nesse caso específico, a gente vai fazer novamente um Power Window, contemplando somente o avião com uma área selecionada. O que eu vou fazer? Eu vou voltar ele aqui para o final. Vou fazer um tracking também dele, de trás para frente novamente, porque no começo do vídeo a gente não tinha ele, ó. Então como é que eu vou começar traqueando, né, rastreando o avião se ele nem existia no começo do vídeo? Então nesse caso é preciso ter um pouquinho de astúcia aqui para falar assim, não, pô, tem que selecionar o avião, e aí eu quero selecionar somente o avião para a gente fazer essa alteração. Eu vou inverter, olha como é que ele já muda de cor. Entendeu o que aconteceu? Então vamos lá, eu poderia... vou apagar aqui o nosso Power Window. Eu poderia vir aqui e selecionar essa região, né, fazer um desenho à mão livre aqui dessa região, na verdade, e falar, eu quero somente essa região dos flamingos, já que ela está isolada. Só que é muito mais fácil eu vir aqui, selecionar o meu avião. Deixa eu selecionar ele aqui assim. Venho aqui para o meu último frame, inverto, e aí eu digo que essa alteração de cor que eu fiz nesse node aqui, ele só vai acontecer daqui para fora. Se eu tirar essa seleção da inversão, ele vai acontecer a parte de dentro. Perceba como é que os meus flamingos perderam cor. E se eu inverter, como ele só vai acontecer na parte de fora e não vai afetar o meu avião. Venho na opção do tracking, estou aqui no meu último frame, estou com ele selecionado aqui e venho na opção de tracking reverso. E aí ótimo, você vê que ele não traqueou até o final, até o começo na verdade, né? Que é aquilo que a gente já tinha dito, porque daqui para lá não existe avião, então não tem como ele traquear. Vou desabilitar a opção de visualização, para a gente ver agora qual o resultado que a gente chegou. Vou dar um play. Então a gente tem o mar da cor que a gente quer, o avião da cor que a gente quer e os flamingos da cor que a gente quer. Beleza? Aí, claro, a gente ainda pode fazer todas as outras alterações em cima se a gente achar necessário. Então espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, né? Uma aula muito longa, porém muito rica, muito valiosa. Comenta aí o que você achou. Compartilha com o pessoal todo aí e muito obrigado, deixa seus comentários, tamo junto, em breve tem próxima aula e vamos estudar porque eu tô fazendo essas aulas inclusive para a gente poder fazer a certificação do DaVinci Resolve, que é gratuita, tá gente? Terminando essas aulas eu vou mostrar a vocês como a gente pode ir lá no site deles, fazer a prova gratuitamente e obter a nossa certificação gratuitamente, uma coisa que vai ser um divisor de águas na carreira de muita gente aí, e vai ajudar a conseguir vários outros trabalhos na sequência. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.